Olá, esse é mais uma Apostila Convida, meu nome é Jorge Cruz e a gente hoje começa a nossa cobertura da 16ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, com uma participação muito especial. A gente recebe a professora Adriana Fresquet, que também é curadora da temática de educação do festival. Queria agradecer muito a professora por ter aceitado o convite da Apostila de Cinema. A gente sabe que nessa semana de festival, né, tem muitas decisões a serem tomadas, né, a vida continua, então ela separar um tempo também para poder falar um pouco de tudo que vai acontecer nos próximos dias é fundamental, né? A professora Adriana, que é a professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ, aqui do Rio de Janeiro, né, coordena também projetos de pesquisa, currículo de linguagem cinematográfica na educação básica, programa de extensão de cinema para aprender e desaprender, né, tem uma produção também acadêmica, intelectual sobre o assunto, e eu queria começar fazendo duas perguntas, né? Primeiro, como que a senhora chega também na Mostra de Cinema de Ouro Preto, como que é essa função curatorial, e queria entrar justamente no ponto da edição desse ano, né? A senhora tem um livro que é considerado, né, o texto inaugural sobre essa apropriação do cinema na educação, né, chamado Cinema e Educação, e o subtítulo dele fala sobre reflexões e experiências dentro e fora da escola, né? E nunca a gente existiu tanto fora da escola como nos últimos tempos, né? O próprio conceito de escola precisou ser construído novamente nesse tempo de pandemia. Então, queria que a senhora falasse como que foi chegar na Mostra de Cinema de Ouro Preto, e, em especial, sobre essa edição de 2021, que tem esse elemento a mais dentro do processo. Muito obrigado, professora. Muito obrigada a você e a toda a sua equipe. Então, vou começar pelo início. Efetivamente, a primeira reunião da Rede Quino, da Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, aconteceu dentro de um evento que eu organizei em 2009, era o terceiro encontro de Cinema e Educação Internacional de Cinema e Educação da UFRJ, e tivemos a honorável presença da professora Inês Teixeira, da professora Milene Guzmán, Rosália Duarte, e elas já tinham estado acompanhado em 2008 o segundo encontro internacional e propuseram com muita força e muita alegria a pensar a criação de uma rede, né? Fundamentalmente Inês Teixeira expressou este sonho, e alguns meses depois fez uma reunião na Faculdade de Educação da UFMG e convocou 15 pessoas aproximadamente, entre outras pessoas. Também participaram as pessoas que representavam o Cineduc, alguns estudantes, alguns cineclubistas, um professor que dirigia um projeto de TV da USP, da TV universitária, enfim. Era um grupo de pessoas que estávamos começando a fazer coisas relativamente parecidas em diferentes espaços, e Inês teve essa lucidez de tentar unir esses esforços, né? Então, a companheira ideal foi a professora Milene Guzmán, da Universidade do Estado do Sul da Bahia, Universidade Estadual do Sul da Bahia, UESB, e efetivamente o primeiro encontro foi na UFRJ, mas já para o segundo encontro, Inês, que conhecia a Raquel e Fernanda Lack, que conhecia a Mostra de Cinema de Ouro Preto, logo percebeu que seria de interesse e que dialogaria com o espírito desta Mostra de Ouro Preto, que estava tentando fortalecer a presença e o encontro de pessoas interessadas na história do audiovisual brasileiro e na preservação do patrimônio audiovisual brasileiro, uma mostra de história da educação, e obviamente foi muito bem acolhida, e assim, então, nós chegamos. Eu tinha ido já no ano anterior como convidada, mas não ainda vinculada à ideia de uma rede, e de uma rede que entrou como uma parceira e que permanece nessa parceria até hoje com a Mostra de Cineop.
as coisas começaram de uma forma relativamente lenta, a gente foi acomodando as cargas na medida que ia se conhecendo, ia tomando noção do volume de atividades, pesquisa, extensão, cineclubismo, atividades escolares, atividades fora da escola, em ONGs, em atividades comunitárias, enfim, que todas dialogavam com esse interesse, né, do audiovisual e da educação. Então, a rede foi tomando corpo, a Mostra de Ouro Preto logo incorporou uma temática de educação, e alguns anos depois, talvez foi 2013, 2014, não lembro exatamente, decidiu incluir uma curadoria de educação, e aí perguntou para a Rede Quino para indicar um nome, e aí eu entrei, indicada pelas colegas, para efetivamente começar com essa curadoria. Trabalhei inicialmente com auxiliares, dois auxiliares em diferentes momentos, e a partir de 2019 decidimos dividir esta curadoria com Clarice Alvarenga, que é uma professora da Faculdade de Educação da UFMG, mas ela é realizadora. Então, eu me sinto muito feliz nessa dupla de duas mulheres curadoras, mães, e que nos complementamos na formação inicial, ou seja, eu venho da educação e ela vem, de fato, do cinema. Sobre, né, esse período em que a gente vive, né, até por conta da minha formação em Direito, eu sei da importância de existir certos preceitos ali legais, né, então a gente sabe que depois de muita luta, né, teve a Lei 13.006 de 2014, que incluiu a educação ali audiovisual, elemento audiovisual na Lei de Diretrizes e Bases, inclusive quantificando, né, colocando 2 horas mensais, ao contrário de outro parágrafo que fala do ensino das artes, que só fala como uma obrigatoriedade do currículo. Por outro lado, a gente está num período de um governo completamente diferente, né, totalmente oposto no que diz respeito à valorização da educação, à valorização do uso da cultura como educação, e continua, né, a senhora continua nessa frente de conjugar esse momento reflexivo, né, como o próprio texto curatorial fala, esse momento reflexivo sobre o presente, com um olhar sobre o passado. Então, as dificuldades que tem no momento de exercer essa curadoria e tocar em certos assuntos que ainda são muito sensíveis aos mais jovens, a pessoas ainda, indivíduos ainda em formação, ainda na educação básica. Como que é essa responsabilidade e esse trabalho no momento atual, né? Como que a senhora exerce essa missão dentro dos seus objetivos, da sua carreira, num ano como 2021, com tudo que já aconteceu, não apenas no processo do governo atual, como no auge de uma crise econômica e sanitária que a gente vive. Eu gostaria, então, de começar falando da Lei 13.006, de 2014, que foi sancionada ainda durante o governo de Dilma Rousseff, e que a Secretaria de Audiovisual do Ministério do ex-Ministério da Cultura formou um grupo de trabalho com funcionários do Ministério da Educação, funcionários dessa Secretaria do Audiovisual, e ainda assim 6 membros da sociedade civil, e eu estava entre eles, né? Então, nós trabalhamos numa proposta de regulamentação dessa lei, que foi entregue em maio de 2016 ao Conselho Nacional de Educação, e que infelizmente ainda dorme nessa gaveta, porque nada aconteceu, e inclusive ainda estava sendo reformulada a Base Nacional Curricular Comum, e nada disso entrou, ou seja, a linguagem audiovisual ou a linguagem cinematográfica não entrou como uma linguagem obrigatória, mesmo como você disse, tendo uma lei que prescreve a exibição de, no mínimo, 2 horas de cinema nacional por mês como carga curricular complementar. Então, assim, nós, por um lado, estamos com uma certa frustração, porque descobrimos a cada palestra, a cada evento, que há muitos professores que sequer sabem dessa lei, é uma lei que não pode sequer ser cobrada, ser exigido o seu cumprimento, porque não há condições ainda absolutas de infraestrutura, de formação docente, e fundamentalmente
curatorial, ou seja, nós não temos, como por exemplo tem a Cineteca Nacional de Chile, que está entre nossos convidados, uma filmografia brasileira de peso, restaurada e digitalizada para que as escolas possam acessar uma plataforma e trabalhar com esses filmes. A gente tem várias plataformas que têm filmes e que, de fato, a gente sugere, né, que sejam visitadas e que sejam assistidos, mas oficialmente, digamos, como política pública, você vê o que está acontecendo com a Cinemateca Brasileira e você também vê o descaso que há, inclusive com a acessibilidade, porque hoje nós não temos banda larga que permita a todos os municípios acessar uma plataforma, por exemplo. Então, acho que essa é uma matéria pendente, uma política pública a ser implementada, inclusive com características de acessibilidade, inclusive usando o cinema em plural, para não pensar em um cinema heteronormativo, digamos assim, parafraseando, e que seja um cinema que, de fato, incorpore diferentes gêneros, né, de ficção, de documentário, de cinema experimental, do cinema que se produz nas nascentes dos rios, dos interrinhas, enfim, tem tanta diversidade na produção dos filmes brasileiros que é uma riqueza, e que, como foi o sonho, talvez, de Humberto Mauro, de Roquete Pinto, quando o INSE, hoje nós poderíamos, de fato, com a tecnologia que temos hoje, torná-lo muito mais acessível e realizar o sonho até de Cecília Meirelles, né, que já nos falava nas suas crônicas desse cinema deseducativo, que era um cinema para abrir nossas cabeças, né, para refletir, para pensar diferente, para pensar de uma forma cada vez mais sensível. Como você disse, a pandemia colocou em destaque a necessidade e a urgência do audiovisual entrar em pauta, não apenas como ilustração, não apenas como um complemento ou como uma carga curricular complementar, mas sim como produção de conhecimento, efetiva produção de conhecimento, pensando a pedagogia da montagem, desenvolvendo um pensamento crítico e fundamentalmente um pensamento criativo ao analisar filmes e ao assistir, né, essa riqueza nacional que infelizmente morre dia a dia no abandono que a gente sabe que as instituições de preservação estão sofrendo. Outro recorte importante dessa mostra de cinema de Ouro Preto desse ano no tempo, né, dos anos 90, né, em que foi um tempo que foi marcado pela retomada do cinema brasileiro, inclusive com a revisitação de momentos históricos, né, inclusive na programação da temática do recorte histórico, a gente vai ter oportunidade de rever Carlota Joaquina, Baile Perfumado, La Marca, que são filmes que trazem essas novas representações sobre esses períodos históricos. E, por outro lado, a temática de educação vai falar sobre um período, né, que, assim, na sociedade, a gente teve uma democratização da produção audiovisual com o uso de câmeras caseiras, né, as produções de vídeos familiares, e eu queria perguntar se os desafios didáticos, né, que o desenvolvimento tecnológico trouxeram, né, são imagens de arquivo que agora são muito utilizadas na produção audiovisual, mas para gerações mais novas ainda causa certo estranhamento, né? A gente está numa era de produção audiovisual ainda mais democratizada, cada um com seu celular. Então, como que é possível fazer essa intermediação de imagens também, né? Qual a importância de trazer não apenas a produção ficcional ou documental clássica, tradicional do que o cinema faz, mas também esse diálogo a partir das imagens que cada um pode construir e que vem construindo nos últimos 20, 30 anos, cada um na sua casa, na sua família. Sim. Bom, como você bem disse, nessa edição da Cineop, nós vamos entrar em um diálogo bastante estreito com a temática histórica, que justamente quer privilegiar esta década de 1990, e vamos tentar apontar algumas relações entre cinema e educação nesse período, trazendo à tona propostas formativas em audiovisual realizadas por cineastas e comunicadores sociais nos espaços da educação formal e não formal. É preciso também lembrar que foi nessa década dos anos 90
que surgiram as câmeras de filmar suficientemente leves, né, e acessíveis economicamente, então, associadas ao contexto social e político da época, elas possibilitaram que fossem realizadas oficinas de vídeo, envolvendo os movimentos sociais do Brasil e aproximando o cinema da educação popular. Entre os grupos que se destacam e que vinham de uma atuação consistente desde as décadas de 1980, estão a BBP, que é a Associação Brasileira de Vídeo Popular, e que chegou a congregar 250 organizações não governamentais e produtoras independentes no Brasil de 1984 a 2004. Então, vamos ter nessa edição da Mostra Cineop a oportunidade de escutar um dos seus fundadores e um grande exponente, o professor e pesquisador Luiz Fernando Santoro, que é autor de um livro fundamental sobre o assunto, A Imagem nas Mãos e o Vídeo Popular no Brasil, de 1989. E assim como a BBP atuava com sede em São Paulo, também temos aqui no Rio a atuação do Centro de Criação da Imagem Popular, o CECIP, que surgiu a partir de 1986, permanecendo na atividade até os dias de hoje, para nos trazer experiências que foram elaboradas nesse contexto. Vamos receber também a pesquisadora Jeane Neves Oliveira, cuja trajetória se inicia exatamente nas áreas de educação e comunicação, ainda na adolescência, participando do projeto Repórter do Bairro, realizado pela TV Mancha Bomba, né? TV de rua da Baixada Fluminense, ligado ao CECIP. Em seguida, entre 1999 e 2017, ela atuou na elaboração e coordenação de projetos sociais, especialmente com jovens estudantes de escolas públicas de Rio de Janeiro, e desde 2019 ela responde pela coordenação de projetos da instituição. Então, esses dois grupos, né, tanto este mencionado de São Paulo como de Rio, reúnem centenas de iniciativas em todo o Brasil. Tanto um quanto o outro fizeram aproximações com o cinema e com a educação popular, produzindo consequências que foram e ainda são importantes para a disponibilização da linguagem audiovisual a setores da sociedade que não têm acesso à produção cinematográfica. Esse será, então, um dos temas de nossas mesas, nada menos que da primeira mesa, Oficinas de Vídeo, Tradições e Transformações. Eu queria fazer uma pergunta também, professora, sobre como que a senhora vê o futuro, né? A gente tem um desafio pedagógico, né, nesse ensino remoto atual, né, que isso aí é inerente, né? O espaço da escola foi mitigado, teve que ser construído ali à distância, a relação entre professor e aluno, mas, em compensação, a gente também tem uma geração de crianças, né, de educação básica, que começa, né, no segundo ano de pandemia, já começa a se formar um pouco, entre aspas, né, acostumado com esse tipo de linguagem, né? E isso, na educação que usa o cinema, né, que usa o audiovisual como elemento pedagógico, é muito difícil você obter, assim, percepções espontâneas dos alunos, porque aquele elemento social de uma sessão, de um filme, numa sala de aula, fica um pouco perdido, né? Até pelos desafios tecnológicos. Os professores que ainda conseguem fazer à distância essa mediação perdem do mesmo jeito, né? Então, como que a senhora vê o futuro? Assim, acho que nunca foi tão importante a gente discutir esses elementos audiovisuais dentro da educação, mas, em compensação, também acho que há um pouco de incerteza sobre os próximos anos, né? Como que a professora vê esse futuro depois que passar esse período para que talvez aconteça uma nova ambientação das crianças ou uma nova possibilidade de leitura que tragam elas de volta para esse ambiente social mais saudável que a gente não está tendo agora. Ok. A pergunta é bem complexa, mas o que eu diria, a priori, assim, é que todos temos nos surpreendido e questionado muitos princípios em relação à educação desde que começou a pandemia. Desde os que inicialmente não abríamos mão de uma experiência presencial, até hoje que reconhecemos a insubstituibilidade da experiência presencial para a educação, negamos o valor
de um homeschooling, um projeto como já começa a aparecer no país, políticas públicas de aprovação. Acreditamos na escola fortemente como esse espaço, tempo livre, das obrigações de consumo, das obrigações de trabalho, um tempo para as crianças se encontrar com esses fragmentos do mundo que o professor, como curador e como responsável por introduzir essas novas gerações ao mundo, apresenta, coloca sobre a mesa para elas construir conhecimento. Então, eu diria assim, resumidamente, educação presencial, o principal, sem negar o mérito e as possibilidades infinitas que a virtualidade mostrou e revelou para todos nós. Fundamentalmente, no que diz respeito a trabalhos colaborativos, a enormes distâncias, a convidar pessoas de outros países, ou ter trocas mais frequentes com experiências ricas, pedagógicas de outros países. Isso tem sido um mérito, digamos, um bônus dentro desta experiência. Mas todos sabemos que nada substitui o encontro presencial e a educação formal presencial. Isso vai continuar a ser uma bandeira, pelo menos para mim e para muitos educadores com os quais eu trabalho, para a própria Clarice Alvarenga, que também, como companheira desta curadoria, consensuamos, né, concordamos nesse critério. Agora, não podemos negar, e por isso, entre nossos principais convidados, nossas masterclass, por exemplo, teremos como grande destaque o Chile, né? O Chile que traz a professora Alicia Vega, uma pesquisadora do cinema chileno, do documentário chileno, publicou textos de mais de 16 anos de pesquisa sobre o acervo de filmes do documentário chileno. E depois ela se tornou uma pedagoga, porque desenvolveu oficinas que ela chama taller de cine, né? Mas assim, para 100 crianças ou mais, durante 25 a 30 sessões, com um rigor, com uma máxima qualidade, ensinando cinema, desenvolvendo uma pedagogia de cinema analógica, porque ela sequer produzia filmes, toda a parte de produção audiovisual era baseada num faz de conta, mas era muito potente na carga de exibição de filmes e, por outro lado, na produção de brinquedos ópticos, com uma inserção na comunidade que tinha a ver quando ela saía com a cuncuna, que é uma espécie de centopeia, formada por fotogramas, onde as crianças contaram seus roteiros, digamos, e se integravam assim em um passeio pelo bairro com a cidade, e também indo a uma sala de cinema a ver os trabalhos que tinham produzidos e a ver filmes com todo o direito de qualidade de imagem e som que Alicia Vega sempre defendeu e respeitou. Essa pedagogia, Alicia, está eternizada por um filme chamado 100 Niños Esperando um Trem, 100 Crianças Esperando um Trem, um filme de 1988, do cineasta, documentarista renomadíssimo e premiadíssimo Ignacio Agüero, chileno também. E, por outro lado, a outra masterclass complementa um pouco esta versão analógica de uma pedagogia de cinema com a proposta do programa Escola ao Cine, Escola ao Cinema, da Cineteca Nacional de Chile, que tem praticamente todo o cinema chileno digitalizado que você pode acessar em um clique, fundamentalmente se você for uma escola pública, e que organiza uma série de atividades, eventos, materiais, de uma forma, com uma equipe muito contundente, muito séria, muito profissional, colocando, assim, de uma forma prática à disposição de todo professor que queira aprender, que tenha interesse em trabalhar com filmes dentro da sala de aula, não usar, mas trabalhar com filmes, aprender com filmes, seja na produção de filmes ou na análise criativa de filmes, e também produzir, né? Produzir audiovisualmente. E tem um detalhe ainda, que vai ser também trabalhado pelo projeto Zero de Conduta, né, com um professor da Universidade do Chile, Nicolás Guzmán, que vai trazer para nós também uma reflexão sobre o que fez o governo do Chile. Porque logo que começou a pandemia, o currículo escolar chileno se reestruturou em função da pandemia, e inicialmente eu tinha feito pós-doutorado, acho que eu tinha registrado uns 18 entradas
dentro do currículo escolar com a palavra cine, e logo que começou a pandemia já eram 280, 470, hoje são mais de 900, para todos os níveis de ensino, para todos os anos, tem possibilidades e orientações para trabalhar com filmes apresentados, com fichas técnicas, com orientação, contextualização, disponibilidade. Então, eu acho que, assim, com as devidas ressalvas, porque nem sempre o governo teve o respeito de consultar, né, as bases, a universidade, a própria Cineteca, aos profissionais que têm trabalhado com isso, meio que desceu um bloco assim, curricular, mas foi sensível esse momento, e acho que nesse sentido nos ilumina também com uma alternativa possível, que teríamos todas as condições para produzir, desde que houvesse políticas públicas que aproximassem educação e cultura no quesito cinema e audiovisual. Foi ótimo, porque a professora já até antecipou que eu ia perguntar sobre esses aspectos da produção audiovisual do Chile. Ela deu um panorama, então aproveito até para dizer que a programação no site oficial da Cineop, mas também na apostila de cinema, a gente colocou a lista de todos esses eventos que vão acontecer. E realmente essa questão da preservação do patrimônio histórico, a gente até percebeu, né, teve um ciclo aqui de exibições da filmografia do Miguel Litín, aqui há uns 2 meses aqui no Brasil, e fica bem claro, assim, aquelas primeiras obras dele que foram recuperadas pela Cinemateca chilena, em qualidades muito superiores até as produções que ele fez em outros países durante o período da ditadura do Pinochet, apesar de já terem sido feitas em décadas posteriores. Então, e para quem, assim, não sei se a senhora quiser complementar alguma coisa, para quem ainda não está acostumado, tão ambientado com esse aspecto cultural do Chile, a diferença, assim, o que foi feito como política de Estado, né, é até difícil perguntar, porque a gente está tão distante disso, né, a gente está numa crise, que a gente está num desmonte cultural tão grande que é até difícil imaginar, materializar isso aqui no Brasil, mas o que pode ser feito, né? Qual seria a receita para que isso acontecesse aqui também? E queria também que falasse um pouco, né? Se a senhora quiser, a gente tem também vai ter a apresentação de um projeto chamado Aldeia Escola Floresta. A gente entrevistou a Carolina Canguçu e o Roberto Romero, né, que são co-diretores desta Terra Nossa com o Israel e a Sueli Machacali, e eles já tinham falado nessa entrevista sobre a implementação desse projeto que leva também um pouco de educação audiovisual ali para a Aldeia Machacali. A gente ainda, no Brasil, ainda está dependendo um pouco dessas iniciativas autônomas, né, da sociedade civil, essas articulações entre grupos, e assim, a gente sabe a receita política para isso acontecer, mas quais seriam os próximos passos, né, para a gente conseguir reconstruir a nossa cultura, a preservação do nosso patrimônio histórico, para que a gente consiga chegar no mesmo ponto que a pedagogia da professora Alicia Vega consegue no Chile, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor nessa edição da Cineop. Sim. Bom, eu estou um pouco longe de poder dar uma receita. Quem me dera eu saber os lineamentos que um país deveria tomar, né, para chegar onde sonhamos. Mas o que eu posso expressar aqui é um sentimento coletivo, são lutas e apostas de um grupo que cada vez é maior e mais coeso e cada vez mais latino-americano dentro da Rede Quino. Eu não sei se você já apreciou um pouco a programação, mas vamos ter uma presença de apresentação de projetos audiovisuais educativos que, pela primeira vez, é tão internacional, no sentido do termo, tão latino-americana, com a presença de Cuba, de Colômbia, de México, de Uruguai, da Argentina, do Chile. Então, isso nos anima muito, e é com esses irmãos que a gente pretende aprender também o que cada um está fazendo, porque, como você disse, na falta de políticas públicas, é preciso inventar e é preciso denunciar a urgência desse governo e de qualquer outro governo que vier, se tornar sensível à necessidade dupla, por um lado, de preservar o cinema que já foi produzido, e por outro,
de favorecer e promover dentro do espaço escolar, dentro do cenário escolar, a exibição desses filmes, dessa riqueza de filmes que constitui nosso patrimônio. E eu digo nosso, sou argentina, mas moro há mais de 20 anos aqui, acredito que o cinema argentino e o brasileiro são nossos, e exibir muito cinema na escola é um ato de preservação, é um gesto de preservação, e nos lançar sempre à produção, uma produção que cada vez mais facilitada pelos dispositivos móveis de comunicação, como os celulares, permita fazer alguma diferença. Porque hoje todo espectador é produtor, já há vários anos que isso acontece, né? Justamente como falamos anteriormente, a partir dos anos 90 isso começou a crescer, mas hoje isso é uma realidade, assim. Aí estão as redes sociais para mostrar essa exposição do cotidiano, das famílias, das pessoas, isso que não aparece pelas janelas, mas que aparece nas telas, né, da vida íntima e pessoal, desse show, né, de intimidade que a gente assiste nas redes sociais. De todo modo, sempre há uma forma de ampliar o que seria uma base, eu acho, de qualquer pedagogia audiovisual, que inclui, por um lado, o reconhecimento dessa cultura que esse aluno traz, desses filmes que gosta de ver, desses seriados que a gente tem que escutar, e, por outro lado, a possibilidade de ampliar esse repertório e dar um passo para que esse filmar, esse produzir vídeos, esteja cada vez mais marcado por uma questão ética, estética e política, esteja cada vez mais despojado de uma suposta neutralidade, né? Desnaturalizar o olhar significa mostrar que nunca uma imagem é neutra. Há sempre um discurso nessa imagem. E é um discurso que é pedagógico, mas é político, é estético, é social. E a gente precisa desse espaço-tempo no contexto escolar para refletir sobre essas possibilidades e para poder aprender como outros fizeram, como desvendar, né, os truques da montagem para mentir, ou para ocultar, ou para produzir um significado diverso. Tudo isso entendemos que é muito mais potente que qualquer outra ilustração possível, embora não negamos que, obviamente, o cinema e fundamentalmente os documentários têm registros de conteúdos escolares que são riquíssimos e são muito bem-vindos, né? Também dentro dessa produção de conhecimento sobre esses fragmentos de mundo que decíamos aí, que levamos para a escola. O que nos parece fundamental, e repito, é desnaturalizar o olhar, é poder olhar para as imagens suspeitando, né, do que elas querem dizer ou do que elas querem ocultar, e a partir daí começar a olhar todas as mídias e o próprio mundo com esse olhar desnaturalizador, desconfiando que o que vemos é como o mundo é, senão que poderíamos fazer alguma coisa para que o mundo fosse algo mais próximo do que sonhamos e não do que está dado como algo determinado. Nada é determinado. E essa indeterminação começa por um exercício de olhar. Bom, muito obrigado, a professora, que a gente vai encaminhar para a parte final, mas fica a indicação não apenas de assistir todo o recorte curatorial dos filmes, mas também todos esses eventos, esses debates, essas masterclass, o fórum da Rede Quino, 13º, o acesso é gratuito, também tem a sessão Cine Escola, você que está assistindo a gente ainda durante o festival, que você tem algum projeto acadêmico, educacional, né? A Mostra de Cinema de Ouro Preto disponibiliza material didático para essas sessões do Cine Escola, que eles se estendem até o dia 30 de junho, se a professora quiser falar um pouco, inclusive, para quem tem mais de 14 anos, tem ali a oportunidade de conversar com o grande João Jardim, um grande documentarista que fez um documentário belíssimo sobre justamente esse ambiente escolar, o Atravessa a Vida, né? A gente são tantos assuntos que a gente até lamenta não poder destrinchar mais ainda, mas eu acho que a professora conseguiu trazer um panorama bem, bem intenso desse recorte da Mostra de Cinema de Ouro Preto, que é quase um festival dentro de um festival, né? Um fórum próprio
dentro dessa mostra, e nunca foi tão importante a gente discutir educação. A gente tem um legado que a gente não pode, a gente tem que segurar ali com unhas e dentes para não deixar ele se esvair, apesar de tudo que a gente está passando. O que vai ficar, essas pessoas vão precisar reconstruir em algum momento o que está sendo destruído. Então, as pessoas têm que se unir, e o momento, né, da Mostra de Cinema de Ouro Preto é esse, as pessoas se unirem. Então, professora, eu queria agradecer, queria que a senhora falasse talvez algo que as perguntas aqui não alcançaram, alguma coisa que a senhora queira deixar de mensagem, algum aviso, e agradecer. Espero que seja a primeira de muitas conversas, que a gente se reencontre em outros eventos, em eventos presenciais no Rio de Janeiro também, que a Apostila de Cinema também é do Rio, para a gente discutir também esse viés educacional. A gente conversa sobre a sociedade através do cinema, então nada mais pertinente do que ir na base de formação do cidadão a partir do audiovisual. Isso é fundamental. Então, eu queria agradecer muito pelo tempo, por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado dentro da sua agenda um tempo para conversar com a gente, para iniciar a nossa cobertura da Mostra de Cinema de Ouro Preto com um grande estilo também. Queria que a senhora deixasse um recado, falasse alguma coisa que minhas perguntas aqui não alcançaram. E muito obrigado pela presença. Muito obrigada a você e a toda a sua equipe. E eu queria, sim, dar um destaque para não perder nada. Acredito que nós temos diferentes momentos dentro da mostra, nessa estreita parceria com a Rede Quino. Quero dar destaque, obviamente, para a mesa de abertura, para nosso homenageado, para a nossa destaque, que é a Alicia Vega. Quero dar destaque também para os projetos audiovisuais educativos que vão ser apresentados, para a mostra de filmes, para o próprio filme 100 Niños Esperando um Trem, que vai ser exibido com uma sessão comentada por Ignacio Agüero. Vamos ter também uma sessão específica do programa Escuela al Cine, da Cineteca Nacional de Chile, e vamos ter uma mostra específica do projeto Zero de Conduta, da Universidade do Chile. E também eu queria dar um destaque para o catálogo da Cineop, sobretudo se aqui tem entre nossos espectadores, professores ou estudantes interessados em conhecer um pouco as reflexões sobre o que foi essa mostra. Todos nossos convidados têm um texto dentro desse catálogo. Por primeira vez, abrimos dentro do catálogo uma sessão para apresentar testes e dissertações sobre essa área de interface de cinema, educação, audiovisual. Então, acreditamos que vamos ir aprimorando cada vez mais, mas o catálogo é uma espécie de memória viva, porque é um catálogo em PDF, que também se distribui gratuitamente, que os professores podem baixar, e tem muita informação bastante rica para o dia a dia escolar, para entrar em contato com as referências de todas as pessoas que estão aí participando. Nós acreditamos muito na força desse encontro pessoal das crianças com as cineastas ou os cineastas, né? Acreditamos assim que, por exemplo, no ano em que do centenário de Paulo Freire, o cinema entra como também uma homenagem, né? Uma homenagem que inclui absolutamente todas as etnias, todas as opções, toda a diversidade, né? Incluindo tecnologias assistivas, e incluindo esses grupos, às vezes, minoritários, que hoje a interseccionalidade nos obriga cada vez mais a estar bem atentos e bem abertos, né? Para uma inclusão social para todo mundo. Então, eu agradeço, só tenho a agradecer, fico à disposição para qualquer outro encontro, para qualquer outro detalhe que você queira sugerir. Acredito que o povo Machacali, de forma singular, tem uma produção audiovisual muito singular, muito potente, e estão vivenciando um momento de extrema injustiça nos seus direitos. Então, a presença deles é também, mais uma vez, uma oportunidade de fortalecê-los na sua produção, mas, sobretudo, no seu direito à terra, à sua memória, à sua cultura.
E teremos eles presentes na última mesa, sempre a última mesa da Cineop, da temática educação, é um diálogo, é um plano de cinema, um plano de aula. Então, teremos essa presença assim, muito querida e muito singular para a gente aprender, a partir de algum plano de um filme deles, um plano ou possíveis planos de aula na perspectiva de uma reflexão pedagógica. Agradecer a professora Adriana, queria estender o agradecimento ao Universo Produção também, porque, né, a gente reafirma aqui o compromisso da apostila de cinema de manter esse registro que a gente acha fundamental, ter, né, o máximo que a gente possa contribuir com nossa visão sobre os filmes, né, a divulgação, né, as entrevistas. Então, a gente dá início. Se você está ouvindo a versão em áudio em podcast, siga a gente no feed do agregador que você está ouvindo. Se você está assistindo em vídeo, se inscreve no canal, se inscreve também no canal da Universo Produção, acesse o site oficial da Cineop. Os eventos vão ser praticamente de 10 da manhã às 10 da noite, tem sempre uma mesa acontecendo, os filmes ficam disponíveis durante todo o evento para você assistir, filmes de 1 minuto a 2 horas e meia, o tempo que você tem disponível para assistir alguma obra, você vai ter lá acesso imediato. Então, a gente começa essa cobertura, mais uma, agradecendo e parabenizando todos os responsáveis, assim, vocês são fundamentais nesse registro da produção audiovisual brasileira, que nunca foi tão intenso e nunca foi tão... houve tanta resistência contra essa produção. Então, acho que a gente tem que enaltecer o máximo que a gente consegue. Então, queria agradecer. Essa foi a Adriana Fresquet, curadora da temática de educação da 16ª Mostra de Cinema de Ouro Preto. Fique ligado nas próximas entrevistas com realizadores e curadores. Esse faz mais uma apostila Convida. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada a você. Até a próxima.